Olá, pessoal! Então, para dar continuidade a esse nosso assunto, que, recapitulando, diz respeito a emoções / sentimentos, né? A consciente versus, né? Vamos colocar / inconsciente. Vamos falar um pouquinho mais sobre consciência. E a consciência aqui, que eu faço valer a pena já iniciarmos o andamento da conversa, é autoconhecimento, né? Por que, centelhas? Faço duas seguintes considerações. A primeira delas, a consciência que nós temos de nós mesmos é uma, e a consciência que o outro faz daquilo que vê, que é ciente ver em nós, é outra. Mas isso eu trago em questão de identificarmos que o ser ele é complexo. Nós somos seres complexos, nós somos seres especializados, mas no fundo, nós somos seres simples. Haja visto as necessidades de despertar de consciência. Então hoje eu já começo chamando a atenção aqui para vocês aí apropriarem-se da questão da autoconsciência que eu quero trazer ao campo é não aquela ciência de que já é efeito próprio visível de você. Então não é a ciência que já foi dado a você saber, mas sim uma compreensão tal de que, em modo de autoconsciência, nem nós nos conhecemos, porque é aquela justamente determinada informação, né? Na verdade, no plural, as informações que permeiam o teu campo, que fazem, né, você de fato ser quem é, que já fizeram e assim aquelas que o farão. E num sentido de atemporariedade, né? Num sentido atemporal, divino, tal como somos, assim nós não podemos considerar, mas seja embasamento aqui no nosso modo de cronologia, passado ou futuro, presente. Então, qual a consciência que você tem de você hoje? Então, consciente e inconsciente. Por que se diz o termo, né? Expansão de consciência. As informações que vão chegando no seu campo de modo genuíno vão burilando o nosso ser, né? Então elas vão fazendo nós nos especializarmos em despojarmos daquele lado, vamos colocar assim, não tão bom para algo melhor ainda, que diga-se de passagem é a centelha. Então, nós não temos consciência de quem nós verdadeiramente somos, em presença genuína do eu sou, pois estamos aqui em busca disso, desta mestria favorável à nossa ascensão, né? Evolucional do espírito eterno que somos. Então, independente da personalidade a qual você carrega aí no momento, né? Nesse sentido de temporariedade, o que te dá o vigor de ser quem é a sua consciência. Então, além de obtermos, né, o aval, pois assim estamos aqui vivos, é para obtermos o nosso melhor, nos apropriarmos de sermos de fato aquilo que nós somos de propósito. Então eu já pergunto, centelha, qual o seu propósito de vida? E qual o seu fundamento divino? Para não ficar um tanto difícil, mas mesmo para deixar essa pergunta, esse questionamento que é muito válido, para iniciarmos, quanto mais você conhece sobre o seu ego, ou seja, sobre suas sombras, você tem propriedade para transmutá-las, né? E retornar cada vez mais para a sua centelha. Aquela que não é ferida, aquela que não é vítima, aquela que não julga, aquela que não contempla culpa. E isso tudo nem a si mesmo, e se não é a si mesmo, nem ao outro. Aquela que não critica, aquela
que num sentido em aceitar que o que acontece, mesmo não sendo o seu próprio esforço, contempla algo que Deus quer para nossas vidas em aprendizado? Ela se utiliza da máxima inteligência, em coerência, afirmando, sempre a nível de evoluir o intelecto, adquirindo informações, expandindo consciência juntamente com a nossa conexão com Deus, pois a evolução moral também é necessária. Então, o que adianta angariarmos conhecimentos se não podemos colocar eles em prática? Não significa evolução moral. Assim, é incoerente com aquilo que Deus quer para nós. Então, centelhas, eu aproveito aqui para falarmos sobre a questão de nós todos nos tratarmos. E nós tratamos apenas aquele que chega até nós, né? Nós tratamos também uns aos outros como terapeutas que somos. Sim, pois o terapeuta comumente deve ser tratado, né? E por que eu trago aqui essa questão? Uma vez por humildade, né? E se nós sabemos que algo é bom, que nós façamos, para poder passar para aqueles que vêm já essa contemplação harmoniosa, através do que vem no nosso legado, naquilo que estamos deixando. Então, para praticarmos o bem, nada melhor do que um terapeuta terapeutizado. Então eu te falo, o que você tem consumido que serve só para os seus pacientes e não serve para você? Você tem colocado em prática aquilo que você ensina? Né? E mais do que nunca, do que você tem se alimentado? Isso eu pergunto para todo ser humano, independente de ser terapeuta ou não. Do que você tem se nutrido? Então você tem consumido qual tipo de informação? Né? Então eu pergunto, quais são os seus vícios calamitosos que te impedem de ser, na boa prática, o seu melhor? Você é daqueles no sentido de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Que ainda é cheio de vícios, né? Diz para estarmos em busca, mas na verdade faz a caridade lá fora e com a família nada? E se você tem feito, o que tem feito para melhorar o entorno dos seus familiares? Olha, pessoal, e mais do que pensarmos num lado profissional, é servirmos a Deus. Você tem se dedicado, de fato, né, a essas boas práticas? Consigo mesmo, com os seus familiares, amigos, com o seu entorno, todos os clãs aos quais você pertence? Ou tem feito caridade mesmo só para postar, né? E já ganhar o seu quinhão de participação com a materialidade? Porque para Deus isso será irrelevante, uma vez que as palmas você já recebeu aqui embaixo na terra. Isso também não é só para terapeuta. Isso também eu falo para qualquer ser humano. Nas suas boas práticas, elas têm contemplado o anonimato? Pois a caridade que você faz, né, o que uma mão faz, a outra não fala. Num sentido de incentivo, você pode até falar que é bom fazer caridade. Ótimo, excelente. Mas tem pessoas que já fazem falando, mostrando, né? Inclusive constrangendo as pessoas as quais elas são, entre aspas, caridosa. Então isso é só para aparecer o ego, ou é só a centelha divina que se sente feliz e se regozija em auxiliar o próximo verdadeiramente? Então nós, né, seres humanos especializados que somos, sim, complexos que somos, mas também simples. Pois a humildade, ela arrefece, né, estas euforias e nos faz contemplar, né, a consagração dos nossos momentos a quem, primeiramente? A Deus. Pois se abençoado está a questão daquelas boas práticas, assim já é. Não precisa de plateia. Você pode até incentivar, né,
as pessoas a mais do que viverem, do que servirem o seu lado profissional, é servirem a Deus. Como? Você enxergando Deus no outro, você contemplando, retirar um tantinho de miséria daquele que não tem um pão para comer, né? Contemplando, gerar uma atenção a uma amizade que tem a sua miséria mental, emocional, né? Aquela pessoa que ainda não viu saída nos seus problemas. Então você tem vivido realmente essa fraternidade a nível consolador do entorno? E mais do que propriamente do entorno, começando de si mesmo? Qual a caridade e indulgência própria que você tem? Né? No sentido de que façamos valer o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, pessoal, eu respeito aqueles que não têm religião e que não conseguem ainda contemplar isso, mas isso não é só um poema, não é só frase bíblica. Isso é uma verdade inexorável. Se você é incapaz de amar a Deus sobre todas as coisas, não tem como você amar o próximo, pois todos nós somos criações divinas. Se você não tem indulgência para consigo mesmo, se não tem compaixão consigo, se você ainda se culpa, ainda tem vergonha de si, ainda se critica, se julga, como você é capaz de dar um tanto de luz para o próximo? Então, digamos que esse modo terapeutizado, ele deve ser primordialmente sobre nós mesmos. Então, das boas práticas que você faz por aí, né, seja um reiki, seja um shiatsu, seja uma acupuntura, seja uma cura taquiônica, que aqui até hoje, pessoal, estou com um taquion, depois vou falar mais a respeito. Seja uma constelação familiar, né? Seja uma apometria, captação psíquica, né? Seja uma fisioterapia. Às vezes a abordagem ela deve interagir com o físico também, né? Seja um pilates, seja uma caminhada no parque, seja um processo meditativo na sua manhã, no seu entardecer, seja uma contemplação ao sagrado divino que há dentro de você. É preciso cuidar primeiro de dentro para fora. Assim vai ser similar toda a coerência nos campos. É preciso deixarmos um legado aos olhos de tantos, não aos olhos de Deus, e para que seja assim favorecido aos tantos. Então, todo bem maior que você faz necessariamente para Deus. E o próximo vai saber contemplar ou não aquilo na vida dele. Pois nós não vamos ficar aqui esperando agradecimento daqueles que nós auxiliamos. Nós não vamos nos limitar a isso. Nós vamos com primor fazer aquilo que abarca genuinamente o nosso coração. E não precisamos colocar, né, expectativas em externos. Muito pelo contrário, senão nos frustraremos e vamos colocar desculpa no homem. Então, estamos aqui para quê, centelhas? Para servirmos a Deus. Vamos contemplar o que nos remete a esta autoconsciência propriamente dita, que é aquela que você ainda não sabe. Então, como pode um terapeuta ter absoluta autoconsciência? Impossível. Nem um terapeuta, né? Qualquer pessoa que seja, qualquer profissão que seja, se a pessoa tiver humildade, ela vai justamente naquele lema de Sócrates: só sei que nada sei. Pois tanta informação que chega no campo, e elas são bifurcadas, multiplicadas vezes, você descobre que na verdade não está sabendo de nada. Então vamos aproveitar aí as verdades que chegam no campo com humildade e cada vez mais especializando em nós mesmos, em quem nós somos. Pois aqui não tem ninguém
Perfeito. Que bom. Senão a vida não teria graça. Nosso ânimo maior é nisso, né? Então, aquele que assim perfeito o foi, né? Nós contemplamos aí a sua ressurreição por esses dias que passaram, né? E que nós possamos então, a partir deste vídeo, essa tomada de consciência, de com propriedade continuarmos aí nessa senda evolutiva, em busca cada vez mais da nossa autoconsciência. Tem várias modalidades, pessoal, de terapia, que aos poucos eu quero aqui relatar. Neste vídeo mesmo eu citei aquelas as quais eu faço, né? Então, mesmo como fisioterapeuta, também atuo, graças a Deus, como terapeuta, que é outra profissão honrosa e maravilhosa. E eu digo-vos, nenhuma delas eu entrei no sentido de me apropriar do meio profissional. Não que errado fosse, mas é só para dizer a vocês que ao adentrar pelos caminhos de cada uma dessas terapias que hoje contemplam o meu portfólio de atendimento, eu vi nelas um despertar de consciência, uma evolução na minha vida, divisores de água verdadeiros. Gratidão, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Namastê.